A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo, nesse trimestre, onde estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Eu sou Janina Borges, teóloga e professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos. E atualmente congregamos na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje, lição número 3, tem por título O Batismo no Espírito Santo. O texto-áureo está em Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 13. Ser batizado no Espírito Santo é um assunto comum no meio pentecostal, no nosso meio. Mas eu confesso que há alguns anos é um assunto muito mais falado do que é atualmente. E eu espero que nesse trimestre reacenda esse desejo, essa vontade, essa chama de buscar o batismo no Espírito Santo. Ele era mais falado há alguns anos e era mais buscado também. Eu penso que muitos hoje entenderam o batismo no Espírito Santo apenas como uma capacitação para o serviço, para quem quer trabalhar na obra de Deus. E aí acaba olhando muito para si e dizendo, eu não quero, eu quero ficar aqui no meu lugarzinho, eu quero ficar aqui no meu lugar no banco, no meu cantinho, eu não quero trabalhar na obra, eu quero ser apenas crente. E aí acabam não desenvolvendo esse desejo de buscar o batismo no Espírito Santo. Mas, embora o primeiro objetivo dele, a primeira finalidade dele seja realmente a capacitação da pessoa para o trabalho no reino, não é só isso. E para nós pentecostais, o batismo com o Espírito Santo deveria ser buscado, se converteu e já deveria começar a buscar. Então, se você ainda não preste atenção na aula de hoje, ore e comece a buscar. E como eu falei no finalzinho da aula passada, se você já mas está ali um pouco frio, um pouco parado, um pouco conformado com a situação que estamos vivendo, é tempo de buscar um avivamento. É tempo de sair da posição quieta e conformada que se está e buscar mais de Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo. Jesus está voltando e é imprescindível que nos encontre avivados e cheios do Espírito Santo. Para nós pentecostais, esse é um assunto sempre atual, não é só para Atos, não é só no tempo dos discípulos, mas é para hoje. Para os não pentecostais, é sim só para Atos dos Apóstolos, só para os discípulos. E os neopentecostais, eles já vêm de uma outra forma, de um outro jeito, porque eles focam então o Espírito Santo buscando cura e prosperidade financeira. A lição de hoje não tem por foco tratar da palavra Pentecostes em si, mas eu vou explicar rapidinho de onde veio então. Os judeus, o povo de Israel, eles têm várias festas, mas tem 3 principais festas, que é a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E Pentecostes, então, é a segunda grande festa. É uma festa, o nome, já dá para ter uma ideia, Pentecostes vem de 50 dias, o brasileiro é muito fácil de entender, já que conhecemos bem o significado da palavra penta, que significa 5, então Pentecostes significa 50, e são 50 dias então após a Páscoa, sendo o dia da Páscoa, o domingo, o primeiro dia desses 50. E simboliza o quê? O dia de festa da colheita, um dia de gratidão. Pentecostes é uma festa de gratidão pela colheita. Quando começa a colheita dos grãos ali da agricultura, então é quando se comemora Pentecostes. E isso se dá exatamente 50 dias após a Páscoa. E aqui em Atos 2, no dia de Pentecostes, então, era a festa de Pentecostes. Era 50 dias depois da Páscoa. E o Espírito Santo desceu ali sobre os que estavam reunidos, sobre os que estavam ali esperando, conforme a orientação de Jesus, em Atos 1, de 2 a 5, e ali depois do 6 a 14, estavam esperando a promessa do Espírito Santo
A descida do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, ela aconteceu então no dia da festa de Pentecostes. E nós acabamos tomando essa palavra então para nós, para designar a nossa fé em relação ao batismo com o Espírito Santo, a atualidade do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons e da manifestação do Espírito Santo. Então, pentecostais não é por causa do batismo no Espírito Santo, não é por causa do Espírito Santo em si, mas é porque aconteceu no dia da festa de Pentecostes. Nós somos pentecostais porque acreditamos que o que os apóstolos viveram ali em Atos 2 e no decorrer do livro de Atos é para nós também, é para os nossos dias, é para a nossa atualidade, é para a igreja de Cristo até o dia da vinda de Jesus. Jesus disse que para cumprir com a nossa missão precisaríamos de um revestimento e por isso nós cremos então que é até o arrebatamento. Então, só para reforçar, a palavra Pentecostes não é uma palavra ligada ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo, mas está ligada ao momento, ao dia da festa que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam ali reunidos em Jerusalém. O que significa então esse batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina de uma forma clara que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos distintas, são dois acontecimentos na vida do crente bem distintos. Quem nasceu de novo, ao aceitarmos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo então. Vamos ler aqui em Atos 3, e os versículos de 5 a 8, que nos diz o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires e eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, ao aceitarmos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e ele passa a fazer morada em nós. Nós somos templo do Espírito Santo a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso está em 1 Coríntios 3 e 16, 6 e 19. Também Gálatas 1, 3 a 5. E aqui em Lucas 10 e 20, só para não ficar nenhuma dúvida, nós encontramos Jesus falando sobre os discípulos antes deles receberem o batismo no Espírito Santo, lá Atos 2. Aqui eles ainda não haviam recebido. Jesus estava com eles. E Jesus fala assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Mas isso não tem a ver com o batismo no Espírito Santo. A conversão é um fato distinto do batismo. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Só para diferenciarmos bem. Romanos 8 e 9, nós vemos o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Todos os que estavam aqui no cenáculo, em Atos 2, na ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Já eram crentes, não eram pessoas que aceitaram Jesus depois. Os discípulos, eles já tinham a vida eterna antes, e o Espírito Santo antes desse evento de Atos 2. Como eu já li em Lucas 10 e 20, e é possível também ler isso em João 20 e 22. Cornélio, lá em Atos 10, e depois os 12 discípulos de Éfeso, em Atos 19, também já haviam aceitado a Jesus. Eles já eram crentes quando receberam o batismo no Espírito Santo. Então, na salvação, o Espírito Santo vem fazer morada, Gálatas 5 e 22. E aí começa esse trabalhar do Espírito Santo, começa a desenvolver o fruto do Espírito. É como se, ao aceitar Jesus, a sementinha do fruto fosse colocada ali, para entendermos um pouco melhor. O Espírito Santo começa a reformar, começa a trabalhar no nosso coração, no nosso ser, conforme Filipenses 1 e 6.
No batismo com o Espírito Santo, é outra atuação do Espírito Santo, é outro fato distinto da conversão. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação para o serviço de Deus, potencializa a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É um revestimento do alto e se refere, então, a uma capacitação especial do crente para que trabalhe de forma mais assertiva na expansão do Evangelho e na sua edificação espiritual. Lucas 24 e 49. Tem alguns casos que sim, a pessoa aceita Jesus e ali no mesmo dia, no mesmo culto, no mesmo momento, ali em seguida aceitar Jesus, ela já é batizada no Espírito Santo. Mas não acontece antes, ou seja, pode ocorrer após, assim que ela aceita Jesus, tem ali a regeneração, justificação da pessoa, aí ela é batizada no Espírito Santo, mas nunca antes, por conta do pecado que está ali na pessoa. Ela precisa passar por esse fato, por esse acontecimento de aceitar a Jesus. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem 100% aqui em Atos 2 e continuam até hoje, é assim que nós acreditamos. João Batista, ele anunciou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Podemos ler isso lá em Mateus capítulo 3 e versículo 11, que fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de jogar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E as passagens paralelas disso estão ali em Marcos 1 e 8, Lucas 3 e 16 e João 1 e 33. Lucas 24 e 49, Jesus falando sobre essa promessa de batismo no Espírito Santo. Vamos ler aqui, esse versículo será bastante citado. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, então, deveriam esperar o cumprimento dessa promessa em Jerusalém. Aqui em Atos 1, versículo 3, Lucas escreve o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, na Páscoa. 50 dias depois teve o Pentecostes. Aqui já tinham se passado 40 dias. Então 40 dias Jesus ficou aqui ainda, antes de subir, antes de voltar ao céu. Versículo 4 fala assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Uma determinação. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, é uma promessa para acontecer rápido. E o versículo 8, Jesus fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a determinação, a ordem de permanecer em Jerusalém e esperar esse revestimento era para os apóstolos, era para os discípulos. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Vamos para o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Aí cita os discípulos. Versículo 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então todos esses citados aqui, depois que Jesus voltou ao céu, foram para o cenáculo e permaneceram ali por 10 dias em oração, perseveraram unânimes. Aí daqui do 14 vamos então para Atos 2 e 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então falando da festa de Pentecostes, o dia 50 dias após a ressurreição de Jesus, é a festa de Pentecostes, conhecida também como festa das semanas. Só aí frisando que Pentecostes não tem a ver com a descida do Espírito Santo, mas é a festa judaica. Nós acabamos pegando o nome para nós, né?
nos identificando como pentecostais. E aí os discípulos então ficaram 10 dias aqui em oração, perseverando de forma unânime pelo cumprimento da promessa. E em Atos 2, então, essa promessa foi cumprida. E no versículo 4, então, Atos 2 e 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse cheios do Espírito Santo aqui, então, é o batismo no Espírito Santo. É quando aconteceu, então, a promessa de batismo no Espírito Santo, de revestimento do alto. Há uma diferença que nós precisamos captar. Os cheios do Espírito Santo aqui, em Atos 2 e 4, em Atos 11, 15 e 16, se refere a batismo no Espírito Santo. Os cheios do Espírito Santo de Atos 4, 8, versículo 31, 7 e 55, 13 e 52 e de Efésios 5 e 18, indicam uma vida na plenitude do Espírito e no fervor do Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre isso lá na lição 9. Ser batizado no Espírito Santo coloca o crente no início de uma capacitação para expandir o Evangelho, para ser o que Jesus falou aqui, testemunhas de Jesus em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em todos os lugares. O batismo no Espírito Santo não inicia o crente na salvação, reforçando isso. E algo que o comentarista deixa aqui bem destacado, bem reforçado, Atos 2 e 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro aqui discursando e explicando esse acontecido e falando, olha, o que foi profetizado pelo profeta Joel é o que está acontecendo hoje. Pedro explica aqui, discursa sobre isso. Ele fala, aquela promessa de derramamento do Espírito Santo aconteceu aqui hoje. E essa promessa é para todos, independente da idade, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, independente da raça, da cor, do lugar, da época, não importa. Começou aqui e vai até a vinda de Jesus. É importante nós termos isso muito claro, de que o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos. Isso é reforçado por Pedro aqui em Atos 2, os versículos 38 e 39, ele fala assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então há uma necessidade de antes aceitar Jesus, ter esse arrependimento. Ele continua no versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, ou seja, para todos aqueles que aceitarem a Jesus. É uma promessa que começou a se cumprir aqui em Atos 2. E eu sempre falo, na minha vida ela já se cumpriu. E na sua? Como é que está o cumprimento dessa promessa? E aí receber o batismo com o Espírito Santo, já vimos de uma forma bem resumida, eu já falei, que é uma capacitação do crente para o trabalho na obra de Deus. Jesus falou isso, que é para ser testemunha dele, ou seja, para falar do Evangelho. Então, qual que é o propósito do batismo no Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Coloca o crente num outro nível, um relacionamento com Deus, uma vida espiritual em outro nível. É muito diferente o antes e depois na vida do crente que é batizado no Espírito Santo. E o propósito do batismo, então, é a capacitação do crente para o serviço. Recebe um poder, um revestimento do alto para uma vida santa e um serviço eficaz, ações mais assertivas na obra de Deus. Também para a pureza e santificação, simbolizado então pelas línguas de fogo, Mateus 3 e 11, Atos 15, 8 e 9. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela realmente entra numa nova fase em relação ao Espírito. É um revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo, então a plenitude, a pessoa realmente fica cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver isso na lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Aí vamos falar mais sobre esse revestimento do alto, esse revestimento pleno, esse ser cheios do Espírito. E o batismo no Espírito Santo também, e principalmente,
é essa capacitação para proclamar o Evangelho, ser testemunha de Cristo em todos os lugares. Atos 1 e 8. E aqui em Atos 2 e 8, nós já vemos então isso acontecendo, e sendo testemunhas. As pessoas, os crentes reunidos ali no cenáculo, cerca de 120 pessoas nesse primeiro momento, foram batizadas no Espírito Santo e no mesmo momento, em seguida, elas já começaram a testemunhar a respeito das grandezas de Deus. Está aqui em Atos 2 e 8. E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, então já começou a se cumprir aqui. Ser testemunha, falar de Cristo, falar das grandezas de Deus. Isso também é visto em Atos 8, 14 a 17, quando Felipe lá, após evangelizar as pessoas do lugar onde ele estava. O batismo com o Espírito Santo é imersão. Então é como que mergulhado 100%. E ser imerso no Espírito Santo, mergulhar ali 100%, é isso que significa, então, essa capacitação. Não é só um pouco, não é só uma área da minha vida, né? Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida vai sendo transformada conforme nós avançamos no processo de santificação, conforme nós avançamos no nosso relacionamento com Deus. Mas ao ser batizado no Espírito Santo, então, é uma imersão total de uma vez só. E essa capacitação acontece ali. A revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3 e 5, recebe então o poder do alto para testemunhar de Jesus de uma forma ousada, com convicção, com coragem, para profetizar também, Atos 11 e 28, e poder para realizar milagres, conforme a permissão e o querer do Espírito Santo. Romanos 15 e 19. O batismo no Espírito Santo é real, aconteceu. Aqui em Atos 2, os discípulos precisavam desse revestimento para anunciar Jesus, anunciar o Evangelho da cruz e salvar pecadores. Jesus falou isso em Lucas 24, de 47 e 49, aqui em Atos 1 e 8 também. E o batismo no Espírito Santo é atual, é para nós, é para o nosso tempo também. Nós precisamos desse revestimento do alto, tanto para a nossa edificação pessoal, para termos esse poder do alto, sermos revestidos desse poder do alto, como também para sermos capacitados, para estarmos mais preparados para trabalhar na obra de Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus nesses últimos tempos. E como receber esse batismo no Espírito Santo? É Jesus que batiza no Espírito Santo, em primeiro lugar. Quando nós aceitamos Jesus, é o Espírito Santo que nos conduz a Jesus e nos batiza em Jesus. Aqui, no batismo no Espírito Santo, é Jesus, então, que nos batiza, conforme Mateus 13,16, Marcos 1 e 8, Lucas 13,16 e João 1,33. Não há regras, vamos dizer assim, para receber o batismo no Espírito Santo, para ser batizado no Espírito Santo. A única regra que tem, que é muito clara, e a Bíblia deixa isso bem claro em várias passagens, é ser crente em Jesus, ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Fora isso, não há muitas regras. Então, é ser crente, ou seja, ter esse arrependimento sincero. É preciso ter fé no batismo. Porque sem acreditar, sem ter fé nessa promessa do batismo no Espírito Santo, não tem como receber. É preciso orar. Os discípulos e as mulheres aqui ficaram 10 dias ali no cenáculo, orando, unânimes, perseverando em oração. E é preciso paciência também. Por que é preciso paciência? Porque cada um tem um tempo. Alguns aceitam Jesus e ali no mesmo momento já recebem o batismo no Espírito Santo. Outros depois de 1 ano, depois de 2 anos. Eu fui batizada no Espírito Santo no mesmo ano que eu desci as águas. Mas não no mesmo ano que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em 89, desci as águas em janeiro de 91 e fui batizada no Espírito Santo em maio de 91. Quase 30 anos.
Outros esperam 30 anos, estão há 30 anos servindo a Jesus e ainda não foram. Outros foram depois de 20, de 10 anos. Não há uma regra de tempo, mas precisa seguir esses passos. Ser crente sincero, ter realmente se arrependido e ter aceitado Jesus. É preciso ter fé, é preciso orar e ter paciência. É oração constante, é intimidade com Deus. Ser batizado no Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo é uma capacitação, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus, conforme está aqui em Atos 1:8, é um revestimento de poder. Lucas 24:49, é para receber o dom do Espírito Santo. E acontece de diferentes formas, com diferentes expressões. Aqui em Atos 2:4 é cheios do Espírito Santo. Em Atos 10:44, ali, 45, com Cornélio, foi falado, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ali ouvindo o Evangelho. Em Atos 11:55 também tem essa expressão de cair o Espírito Santo, no sentido de veio, no sentido de descer. A expressão veio sobre eles em Atos 19:6. Por que eu estou falando isso? Porque há outros lugares que falam sobre ser cheio do Espírito Santo e que não é esse batismo no Espírito Santo, como lá em Efésios. O apóstolo Paulo, então, ele liga o ser cheio do Espírito Santo não ao batismo, mas a caráter, a vida santa, a desenvolver o fruto do Espírito e buscar viver no Espírito, ter uma vida espiritual. É o que nós lemos também em Gálatas, em algumas referências ali de Gálatas 1, Gálatas 5, que fala então sobre essa plenitude do Espírito, como uma vida cheia do Espírito Santo, mas não é o batismo no Espírito Santo, é diferente. E os não pentecostais usam 1 Coríntios 12:13 para dizer que nós recebemos o batismo no Espírito Santo ao aceitar Jesus. Mas nós precisamos ler esse texto de 1 Coríntios 12:13 com os olhos de Paulo. O que acontece? Muita gente lê Coríntios, esse texto que eu citei, que os não pentecostais usam, depois eles vão ler Lucas e Atos sobre o batismo no Espírito Santo, só que vão ler o que Lucas escreveu com os olhos de Paulo, com as lentes de Paulo, daí acaba tendo essa confusão. Nós precisamos entender que Lucas narra o papel do Espírito Santo na igreja primitiva, no Evangelho de Lucas e aqui no livro de Atos, com a interpretação dele ali, com o olhar teológico dele. Mas o objetivo de Lucas e de Atos é narrar a atuação, o papel do Espírito Santo na igreja primitiva. Paulo, em suas cartas, ele ensina sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Ele não está narrando fatos. E essa diferença, ela é essencial para nós entendermos as diferentes passagens. E principalmente, quando lemos essa expressão cheios do Espírito Santo, antes de deduzir qualquer coisa, precisamos ler o contexto e ver se está falando sobre o batismo no Espírito Santo ou se está falando sobre vida santa, caráter, fruto do Espírito. Outro ponto importante é que nem todos são batizados e por muitos motivos. Como eu já disse, alguns são imediatamente, outros esperam muitos anos. O batismo no Espírito Santo ele não é essencial para a salvação. Nós lemos que os discípulos em Lucas 10 já tinham os nomes escritos no livro da vida. Eles já eram salvos antes de receberem o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação, é um revestimento, não é a salvação. A salvação já veio antes. Mas todas as pessoas, ao aceitarem Jesus, então, elas recebem, elas têm o Espírito Santo. Romanos 5:5. É para todos os crentes, como eu já disse, leigos, teólogos, ricos, pobres, todas as raças, todas as cores, de todas as épocas, de todos os lugares, em todas as situações. Aqui em Atos 2:14-21, cita ali 17 nações, representando todos os povos, representando todas as nações. Então, todos podem receber o batismo no Espírito Santo, embora nem todos recebam. Muitos partem dessa terra, dessa vida, sem ter recebido o batismo no Espírito Santo. No entanto, são crentes fervorosos. E a evidência do batismo no Espírito Santo, então,
são as outras línguas ou línguas estranhas, como nós falamos. Elas são ininteligíveis, nós não podemos entender. Falado que é a língua do Espírito Santo. O Espírito Santo entende, nós não. Quando nós entendemos, ou quando a pessoa entende o que está sendo falado em outras línguas, é porque ela recebeu o dom de interpretação, mas não porque ela está entendendo por si própria, mas é ali o Espírito Santo atuando e permitindo que ela entenda. E falar essas línguas estranhas é a evidência externa e física, vamos dizer assim, do batismo no Espírito Santo. E essa evidência está aqui em Atos 2, versículos 3 e 4. E é uma evidência inicial, é somente um sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. A pessoa precisa ter uma continuidade na vida dela de vida com Deus, de intimidade com Deus, para que ela frutifique, para que ela desenvolva o fruto do Espírito e para que na vida dela sejam manifestados então os dons do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios 14, 1. E o falar em outras línguas ele é evidência do batismo no Espírito Santo, conforme lemos aqui na Bíblia, não é algo inventado pelos pentecostais. Nós vimos isso aqui em Atos 2 e 4, depois em Atos 10, 46, quando ali na casa de Cornélio, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas. Aqui no 10, 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E Atos 19, 1 a 7, também tem essa evidência de línguas estranhas para os que são batizados no Espírito Santo. O versículo 19 e o versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens, que são os 12 discípulos ali de Éfeso, conhecidos como os 12 discípulos de Éfeso. E esse falar em línguas aqui, evidência do batismo no Espírito Santo, é uma evidência inicial, então, física, é uma evidência externa, é diferente do dom de falar em línguas, que está lá em 1 Coríntios 12, e é citado no capítulo 13, inclusive, e depois no 14, de novo. Esse dom de falar em línguas aqui é o falar constantemente em línguas estranhas. Muitas vezes a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo e ela fala ali, como evidência inicial, no dia e no momento que ela é batizada. E depois passa muito tempo sem falar. O dom de falar em línguas, não. Ele é constante, a pessoa está sempre ali falando. Algumas pessoas falam só algumas palavras. Foi a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Quem recebe o dom de falar em línguas, fala muito mais. E como eu já disse e repeti, fala de forma constante. Vamos ver aqui 1 Coríntios 12, 14 e o versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui Paulo começa, então, a falar sobre o dom de profecia sendo superior ao dom de línguas. Ele vai falar para que serve o dom de línguas. Lembrando que é diferente da evidência do batismo no Espírito Santo. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Então, para que serve o dom de línguas, né? Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, ou seja, é uma língua ininteligível para nós não entendemos. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, por que ele quer que todos falem outras línguas? Porque o falar em línguas estranhas é para orar, é para edificação pessoal. Então, que todos falem em outras línguas, que todos sejam edificados através da oração. E ele fala que o de profecia é superior por quê? Porque edifica a igreja toda, edifica muitas pessoas de uma vez só. E o falar em línguas edifica somente a si mesmo. E aí Paulo segue falando aqui sobre o dom de línguas,
até os versículos aqui, o 25. Anota e depois leia para você entender um pouquinho mais sobre isso. O dom de falar em línguas indica também o recebimento de poder profético, Atos 2, 4, 13, capítulo 19, versículo 6. E o falar em outras línguas, como eu já li aqui, é para orar, louvar a Deus, falar das grandezas de Deus. Mas sobre os dons espirituais, inclusive de falar em outras línguas e de profecias, nós vamos falar na próxima lição, da próxima semana. O que eu quero destacar aqui é o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e como eu já citei, Atos 2 e 4, Atos 10 e 46 e 19 e 6, mostrando ali um sinal do batismo. Lemos também sobre o falar em línguas como sinal do batismo, em Atos 8 e 18. Como eu já falei e já repeti, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras. Joel 2, 28 a 32 se concretiza então em Atos 2, 16 a 21 ali, nós lemos todas as nações citadas ali, representando todas as nações e todos os povos. E as línguas estranhas, elas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo e revelam a grandeza de Deus no momento em que acontece o batismo no Espírito Santo. E dos 3 sinais que nós encontramos aqui em Atos 2, desses 3 sinais, o falar em outras línguas é o único dos sinais que veio para ficar. Já citei, são as referências usadas, Atos 2 e 4, Atos 10 e 46 e depois Atos 19 e 6. O falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. É o único sinal que veio para ficar. Esse som do versículo 2 e as línguas do versículo 3, elas não vieram para ficar. Aconteceram somente essa vez aqui em Atos 2 e depois nunca mais. Olha só, o versículo Atos 2 e 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Então não é um vento que entrou, mas é o som como de um vento. E encheu toda a casa. O som encheu a casa. E no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então não é um fogo que entra, é como de fogo. Anunciando, para que esses 2 sinais então? Esse som como de um vento e essas línguas como de fogo estavam anunciando a descida do Espírito Santo. A partir desse momento, então, o Espírito Santo estaria entre nós, batizando no Espírito Santo, nos consolando, nos ajudando. Jesus falou que isso ia acontecer. Então, assim como Jesus, quando nasceu lá em Belém, surgiu ali a estrela, um sinal de que o menino tinha nascido, aqui, como um sinal da descida do Espírito Santo, tem esse som e essas línguas como de fogo. Então, por serem um sinal, por serem sinais da descida do Espírito Santo, só aconteceram aqui. E não se repetem mais. Somente o falar em línguas estranhas, então, que é um sinal que permanece até hoje e que permanecerá enquanto a Igreja de Cristo estiver aqui na Terra. Essas línguas como de fogo é manifestação do poder de Deus. Nós temos algo parecido, ou que lembra, pelo menos essa manifestação como fogo, lá em Êxodo 3 e 2 e 1 Reis 18 e 38. Ainda aqui falando sobre línguas estranhas, o capítulo 2 e o versículo 6, quando fala assim, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui a palavra em grego é dialectos, que significa própria língua, idioma. Essa língua que nós ouvimos, que nós falamos, ou de outros países, de outros povos. Essa mesma expressão, esse mesmo significado de língua aqui para idioma, acontece em Atos 21, 40, 22 e 2 e 26 e 14. É diferente de outras línguas que é usado aqui no versículo 4, a falar em outras línguas. Aqui já não é dialectos, mas é uma palavra que vem do grego glossolalia. Outras línguas, línguas estranhas.
línguas que nós não conhecemos. E aqui em Atos 2, e dos versículos 8 aqui, até o versículo 11, nós temos então um duplo milagre, onde os que foram batizados no Espírito Santo falavam em línguas estranhas. E quem ouvia na sua própria língua. Então, duplo milagre, vamos dizer assim. Os discípulos falando em línguas estranhas e Deus capacitando cada um para que entendesse em seu próprio idioma. Mas o que nós realmente precisamos saber sobre o batismo no Espírito Santo, que é o título dessa lição. Precisamos saber que o batismo no Espírito Santo é diferente da conversão. Pode até acontecer em seguida, no mesmo dia, no mesmo momento ali, mas é diferente, são fatos diferentes. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação para a nossa edificação pessoal, onde vamos nos edificar orando, buscando mais, sentindo esse desejo de buscar mais. É um revestimento de poder que vem de Deus, que vem do alto, para que possamos servir a Deus melhor e trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, de forma mais assertiva, de forma mais frutífera, com mais ousadia, com ousadia que só temos quando somos batizados no Espírito Santo. Não é só para os discípulos, é para todos nós, é para toda a Igreja de Cristo, em todas as épocas, em todos os tempos. Isso está lá em Joel 2 e aqui em Lucas 24 e 49, falando sobre essa necessidade de recebermos esse revestimento do alto para cumprir com a nossa missão e sermos testemunhas. É atual e é para todos. Para aqueles que pensam que não precisam porque não querem trabalhar na obra de Deus, só é servo de Deus verdadeiramente aquele que serve a Deus de forma plena, que cumpre com o chamado. Lá em Mateus 28, 19 e 20, nós lemos que devemos falar de Deus para todos. Não tem como eu falar que você é crente só de banco, que eu não preciso buscar o batismo no Espírito Santo, porque aqui em Mateus 28, 19 e 20, fala sobre a grande comissão. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, essa grande comissão é para todos. Não existe essa de vou ficar no banco, quero servir a Deus aqui no meu cantinho. O batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que servem a Deus. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus se eu não produzir obras. E o produzir obras depende de trabalhar na obra de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é para todos. E é atual, é essencial, é necessário para hoje. E eu repito a fala, eu já fui. E você? Como é que você está? Você já foi batizado no Espírito Santo? Se não, comece a buscar nesse momento. Se já foi, mas está ali um pouquinho tranquilo, ore, busque um avivamento para a sua alma, busque um avivamento do céu. Sirva a Deus com mais vontade, com mais gozo. Faça um esforço. Jesus está voltando. Não vamos nós chegar de mãos vazias diante dele. Amém? Eu espero que essa lição seja bênção na sua vida. Nos ajude compartilhando e divulgando a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima lição.